que ficamos com cabelos brancos? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, hoje a pergunta deixa a gente de cabelos brancos. Pois é, eu que já não tenho, mas, mas eu ficaria se eu tivesse. A pergunta veio de todos os lados aqui, viu, Altair? É meio que um rapidinhas de um tema só. Né? Não é tão rapidinho assim, porque você vai ter que responder várias questões. Ó, a pergunta começou com a Carol Ayumi. A Carolina mora em Mogi das Cruzes, tem 25 anos. Tem uma curiosidade, por que nascem cabelos brancos? O histórico genético influencia a pessoa a ter cabelos brancos? Existe algo para evitar, alimentação ou algo do tipo? É verdade que se arrancar um fio de cabelo branco, nasce o dobro? E por que algumas pessoas que têm mechas brancas? Conheço 2 homens que têm uma parte do cabelo que é branco, como se fosse uma mancha. Parabéns pelo conteúdo do podcast. Comecei a escutar esse ano e já admiro o trabalho de vocês. Obrigado. Também a pergunta complementar do Nicolas de Araújo, 28 anos, estudante de administração de Maceió, Alagoas. Eu vi recentemente numa matéria super interessante que ficar grisalho cedo demais pode ser indício de doenças cardíacas. E a minha preocupação é que estão aparecendo alguns cabelos brancos. E aí eu devo ficar alerta? O Joker67 no Twitter, @Joker67 no Twitter, diz: por que ficamos com cabelos brancos? Respostas emocionais podem causá-los? A Tammy Waterman pergunta também: de onde vêm os cabelos brancos? Por que acontece? Alimentação, estilo de vida e genética, quais fatores mais influenciam e é reversível? E o Leandro Pizzaroni, de Córdoba, na Argentina. Olha que bacana, tá aí. Adorei o podcast. No princípio foi uma ferramenta para praticar meu português, mas agora é o melhor podcast que escuto. Obrigado, Leandro. Quando cortei meu cabelo muito curto, percebi que as cãs, né? Explica aí pro ouvinte o que é cãs. Leandro, você deve estar tendo aula com português do século XVIII. Né? Cãs são seus cabelos grisalhos. Exato. Então, por que as cãs, né, os cabelos grisalhos, crescem mais rápido do que o resto do cabelo? Se é que isso acontece, né? E é isso, Altair. Então, assim, várias perguntas sobre o mesmo tema, tá? Vai falando aí que eu vou checando isso, o que falta. Aí você vê se falta alguma coisa. Isso. Cabelo branco é uma preocupação de muita gente, né? Pois é, né, rapaz? Eu acho cabelo branco charmoso. Você acha? Eu acho. Você curte? Então, eu acho... Na verdade, eu acho legal assumir o que tem, assim. Se o cabelo é branco, assume. Se é careca, assume. Então, eu assumi que eu sou careca faz tempo e aí o cabelo branco deixou de ser uma prioridade, né? Por razões óbvias. Sim. Na verdade, o cabelo branco, ele é um marcador somático de coisas muito interessantes, assim, não só humanos, né? Mas vários animais têm pelo. Também os mesmos princípios que se aplicam a gente, tem um princípio evolutivo que veio de outros organismos, né? Mas vamos explicar primeiro por que o cabelo fica branco, né? Acho que todo mundo já fez isso, de você puxar um cabelo e ele sair com a raiz, né? Quando ele sai com a raiz, é tipo uma bolinha transparente que fica embaixo do cabelo, né? Assim, você tem um folículo, né, que é o buraquinho na cabeça, e você tem um poro, né, que o buraquinho em si, aí fica o cabelo fica preso por uma estrutura transparente, tá? Essa estrutura transparente, ela é viva, ela é feita de células vivas. O cabelo é feito de células mortas, né? Ele vai crescendo. O fio que fica fora, ele é morto. Ele é morto. E ele não tem ligação com o seu cérebro, tá? Então não dói seu cérebro quando você tira o cabelo, tá? Não adianta, só para confirmar. Essas celulinhas, né, conforme ela vai produzindo células mortas que vão gerando ali o cabelo, essas células, elas têm um componente químico, né, que é chamado melanina, que dá a cor do cabelo, tá? Então, melanina também é presente na pele, então todas as células da pele têm melanina e as células ali do folículo do cabelo também. Na verdade, no cabelo a gente tem 2 tipos de melanina. Você tem a eumelanina e a feomelanina. Tá? A proporção entre esses 2 tipos dá as diferentes cores de cabelo. Okay. Então, por exemplo, a eumelanina, ela é relacionada com os cabelos escuros. Então, a cor da eumelanina, ela é mais marrom ou preta, tá? A feomelanina, a cor é mais vermelha ou laranja. Então, por exemplo, quando você tem uma pessoa ruiva,
ela tem muito mais no cabelo, né? Muito nos folículos. Muito mais feomelanina, então o cabelo dela é mais vermelho, e ela tem um pouquinho de eumelanina marrom. Certo. Tá? Então dá esses padrões. Estatisticamente, pelo que a gente sabe, então é a combinação menos comum. Isso, é mais raro. É mais raro. Então, isso é determinado geneticamente, né? Não a eumelanina e a feomelanina, mas a proporção disso é geneticamente determinado. Tá? Uma pessoa loira, então ela tem índice baixo também dessas... Isso, ela vai ter baixo dos dois, né? Aí depende, a proporção vai dar os tons de loiro, né? Na verdade tem vários tons. Inclusive a gente tem um critério, né? Porque assim, a gente não tem 3 ou 4 cores de cabelo, tem vários tons, né? Claro. Pra quem pinta o cabelo sabe, né? Os diferentes tons de cabelo. Tem uma escala que é chamada escala de Fischer-Saller, que é a escala dos tons de cabelo, em relação às proporções desses dois tipos de melanina. E isso foi determinado, o Fischer e o Saller, eles eram antropólogos. Então eles visitaram vários lugares, várias comunidades e mensuravam a cor dos cabelos. E fizeram foram registrando essas diferentes cores, assim, criaram uma espécie de escala de cores. Assim. De cabelo. E depois, biologicamente, descobriu-se, né, que isso era relacionado à proporção de eumelanina e feomelanina, tá, do cabelo. Tudo bem, então você nasce com a sua cor de cabelo. Sua cor de cabelo pode mudar ao longo da sua vida, então tem as pessoas que nascem loirinhas e depois vai mudando. Ao longo da sua vida você pode mudar a proporção de fel e eumelanina um pouquinho. Mas por que ele fica branco? Principalmente por causa da idade. Então, ao longo da idade, esse folículo ele vai ficando velho, né? Então as células que mantêm a melanina dentro delas, elas se rompem, né? E elas param de ser produzidas. E aí o pelo fica branco. É basicamente por isso que você tem o cabelo branco. Então, e o principal fator tem a ver com a idade. Com a idade, isso. Agora, tem gente mais jovem que fica cabelo branco cedo. Isso. Né? Tem gente que fica cabelo branco cedo. E tem gente muito com 50, 60 anos que não tem. Continua com cabelo sem fios brancos. Isso. Né? Então, isso tem a ver com o efeito genético. Aí uma coisa importante. A cor do cabelo, ela é um efeito biológico, um marcador biológico tão básico, né? Você tem em todas as espécies, inclusive na gente, se você vê o cachorro, né? Ele vai ficando velhinho, ele vai ficando com pelinho branco. O focinho, principalmente. Isso, o focinho vai ficando branco. Isso é tão básico que é muito difícil descobrir quais genes são relacionados com a cor do cabelo. Certo. Porque é muito básico mesmo. Tem muitos. Mas, basicamente, você tem 2 genes que são associados, por exemplo, em pessoas que têm cabelo branco precoce, que é chamado BCL2 e BCLW, que são pessoas que têm, quando elas têm esses alelos, aumenta a chance delas terem cabelo branco cedo, 20 e poucos anos. E tem um outro gene, que é chamado IRF4, que é um fator de interferon 4, que também é relacionado com cabelo branco precoce. A gente falou sobre questão etária como uma regra mais geral. Aí a gente tem esses casos específicos de pessoas que, mesmo jovens, já desenvolvem fios brancos. Isso. Né? Então assim, o cabelo branco ele é regulado por 2 coisas, pela relação entre 2 coisas, a sua idade mais sua herança familiar. Certo. Então, se seus pais começaram a ter cabelos brancos com 20, 25 anos, você também. Pra você, seria ter cabelo branco precoce se você tivesse com 15. Então, por exemplo, meus pais só tiveram cabelos brancos com 60 anos. Eu com 40 tô tendo, então é precoce para você. Certo. Então é uma relação, mas invariavelmente, num período todo mundo vai ter cabelo branco. Tá. Vai chegar um momento... Então, alimentação e estilo de vida são fatores que influenciam? Isso. Então vamos às causas, não do cabelo branco, porque ele vai acontecer, mas as causas do cabelo branco precoce. Sim. Né? Antes do que seria esperado geneticamente. Então, são chamados de efeitos epigenéticos para o cabelo branco. Né? O primeiro é o estresse, mas na verdade o estresse ele não tem um efeito direto sobre o cabelo. Ele afeta uma coisa... Ele é um gatilho. Ele é um gatilho. Então o estresse afeta uma coisa e essa coisa afeta o cabelo. Tá. Na verdade tem 2 níveis, né? Então o estresse afeta uma coisa, que é o cortisol. Então certo. Quando você está... Liberação de cortisol acima do normal. Do normal. O cortisol ele vai acessar várias... Quando a gente está falando de estresse, a gente está falando de picos de estresse, né, Otávio? Isso. Nível de estresse a gente tem o tempo todo, mas está falando de um pico extraordinário de estresse. Assim, isso. Né? E quando ele acontece com frequência, o seu nível de cortisol vai ficar mais alto do que a sua média basal. Sim. O cortisol ele afeta em vários processos. A gente até falou em outros episódios sobre outros casos. Sim. Né? Mas o cortisol ele vai afetar, por exemplo, os hormônios da tireoide. Principalmente o T3 e o T4. E o T3 e o T4 têm um papel no cabelo. Certo. Ele tem um papel na constituição do cabelo, né, na força do cabelo e tal.
e também nas características das propriedades das células que têm a melanina. Perfeito. Então, por exemplo, se você... Quando eu falo de estresse, não é só estresse mental. Pode ser estresse físico. Sim, claro. Pode Então, ser pessoas que pegam muito sol, por exemplo, dá cabelo branco precoce. Porque quando elas pegam muito sol, ou elas fazem atividades que elas se machucam muito, tem muito arranhão, coisas assim. Tem um artigo da Nature muito legal sobre isso, que quando você faz um machucado, né, tem todo um sistema que é feito para cicatrização, né, desse machucado, mas tem uma propriedade que as células da pele que tem a melanina, elas liberam a melanina no espaço, né? Elas tiram a melanina de dentro do espaço intracelular para o extracelular. Essa melanina, ela vai ficar mais acumulada na pele, né, nas camadas mais superficiais da pele. E aí o que acontece? Ela protege contra raios ultravioleta. Porque quando você se machuca, você expõe, né, o tecido. Então a melanina, as células liberam a melanina para frente e essa melanina cria uma capa no machucado para o raio ultravioleta não afetar tanto as células da parte interna. Isso é um mecanismo muito legal, que foi descoberto em 2013 só, tá? Quando você toma muito sol na cabeça, no cabelo e tal, gera esse estresse também nas células dos folículos do cabelo. Então pode dar, é um efeito físico que pode dar cabelo branco precoce. Isso é um tipo de estresse. Outro estresse é relacionado ao cortisol mesmo, né, que afeta o T3, T4 e aí afeta a qualidade e também a cor do cabelo. Algum aqui se referiu a mechas brancas, né? Ou seja, fio branco sim. Apenas numa região específica. Isso não tem a ver com estresse. Isso tem a ver mesmo com uma variação genética. Provavelmente você tem um avô, algum outro parente, não necessariamente, às vezes pula geração, às vezes não é seu pai, sua mãe, às vezes é um avô que tem essa mecha e aí você tem também. É como uma pinta. Tá. Tipo, você nasce com uma pinta, você nasce com uma despigmentação de uma área do cabelo. Então, é uma característica sua mesmo. É um charme, tá? Fico feliz se você tem um topetinho de cor diferente. Certo. É um charme pra você, tá? Outro critério epigenético é em caso de doenças autoimunes. Então, doença autoimune é quando o seu sistema imunológico ataca o seu próprio corpo. Mas ele não ataca o corpo por igual, ele ataca em algumas partes só. Né? Então, lúpus é um exemplo, né? Por isso que tudo é lúpus, porque é tudo você mesmo, né? Atacando o corpo. Mas tem um tipo de doença autoimune em que as células afetam o sistema autoimune. O sistema imune afeta só as células da pele. E aí gera uma doença que é a despigmentação da pele, que é o vitiligo. Certo. Então, o vitiligo é isso. Sim. Então, o vitiligo é uma doença autoimune e o vitiligo também é relacionado com o cabelo branco. Tá. Então, tem um tipo, entre aspas, leve de vitiligo que você não fica branco na pele, mas você começa a ter cabelo branco antes. O vitiligo se manifesta primeiro no cabelo, nesse caso aí. Não, na verdade ele fica só no cabelo. Ele fica só no cabelo. Só no cabelo. Necessariamente ele vai acontecer na pele. Isso. Então é uma doença autoimune que o sistema imunológico ataca as células do folículo mesmo. Então a pessoa fica com o cabelo branco rápido, certo. Né? É uma questão física. Vitiligo capilar. Assim. Isso. Inclusive pessoas que têm vitiligo vão ficando com cabelo branco também antes, né, do tempo. Outra coisa é a deficiência de vitamina B12, que aí é questão alimentar, né? Tá. A deficiência de vitamina B12... A vitamina B12 ela tem várias funções, mas uma delas é na tireoide, e aí a tireoide também afeta a qualidade do cabelo. Então, se você tem deficiência de vitamina B12, uma das coisas, você começa a ter cabelo branco antes. Tá. E aí você tem um nome que é chamado, um tipo de anemia, né, que é chamado anemia perniciosa, que é uma anemia em que você consome a quantidade de alimento necessário, mas seu corpo não absorve. Sim, porque a vitamina B12 é uma vitamina relativamente fácil de se encontrar. Sim, tem vários alimentos, substâncias. Na alimentação do dia a dia. Assim, isso, né? Você tem. Só que o seu corpo pode ter a não capacidade de absorver isso. Então, mesmo você fazendo uma suplementação, ainda o corpo não absorve. Então, são tipos de anemia perniciosa. E aí, quando a anemia perniciosa acontece em relação à vitamina B12, você tem cabelo branco precoce, por exemplo. Inclusive, um tratamento... É que assim, tem várias sugestões de tratamento para cabelo branco, né? Um deles é a suplementação de vitamina B12. Então, você pode tomar vitamina B12, mas isso não é ainda confirmado, tá? Mas tem alguns indícios em rato, por exemplo, que vitamina B12 regride cabelo branco, tá? Tem uma outra razão que é cigarro. Cigarro também aumenta a quantidade... Você vai ter cabelo branco antes do que deveria com cigarro. Por quê? Porque tem toxinas do cigarro que são vasoconstritoras. Então, você tem uma menor irrigação de áreas periféricas, inclusive sua cabeça. Então, como vai chegar menos sangue ali, as celulinhas do folículo vão ter menos sangue, elas morrem antes, e aí não libera a melanina e seu cabelo fica branco.
Tá? Então, cigarro também é um fator de risco para cabelo branco precoce. E, por fim, eu acho, aí você me corrige se falta alguma coisa, é a relação entre cabelo branco e problemas cardiovasculares, né? Uma coisa importante do cabelo branco, ele é um marcador da sua idade biológica, mas não da sua idade cronológica, tá? Então, uma coisa é você ter 40 anos de vida, cronológicos. Outra coisa é você parecer ter 40 anos. Uma coisa é o quanto a sua vida passa, outra coisa é o que você faz com a sua vida. Claro. Tá? Então você pega duas pessoas com 40 anos, elas podem ser muito diferentes, tá? Por conta dos marcadores biológicos. Sim. O cabelo branco, ele é um marcador biológico junto com outras características, como ruga, por exemplo, ou como falta de cabelo mesmo, você ficar careca é um marcador biológico. Então, fora a alopécia, que é um problema grave, assim, né? Você nunca vai ver, sei lá, tipo alguém totalmente careca e você vai chutar que a pessoa tem 10 anos, né? Fora uma doença mesmo, Sim. você nunca vai pensar que uma pessoa comum com 10 anos não vai ter cabelo, a menos que ela corte, mas, né? Ou tenha sofrido algum tipo de doença. Isso. Então, quando você vê alguém careca, você já dá um palpite da idade, né? Então, ela vai ter, com certeza, mesmo que ela pareça jovem, com certeza ela vai ter mais do que tantos anos, tá? O cabelo branco, ele aparece nos caucasianos, em média, aos 30 anos, e nos asiáticos, em média, aos 40. Então, os asiáticos têm cabelo branco um pouquinho depois, tá? E tem um estudo de 1995 da American Health Journal, né? Que é ligado à Associação Cardíaca, né? A Associação do Coração Americana. Esse artigo de 95 ele foi reproduzido depois em outros estudos epidemiológicos, relacionando a presença de cabelo grisalho, rugas e calvície com chance de infarto. Então, era um estudo populacional, tinha lá milhares de pessoas. Eles compararam grupos de pessoas que não tinham cabelo grisalho, não tinham, com grupos de pessoas que tinham pouco e pessoas que tinham muito, o cabelo todo branco, tá? Na mesma idade. Então, você controlava para a idade, pessoas com a mesma idade, sem cabelo branco, com pouco e muito. Você comparar, por exemplo, comparando uma pessoa sem cabelo grisalho com uma cabeça com pouco cabelo grisalho, a pessoa com pouco cabelo grisalho, na mesma idade, tem 40% a mais de chance de ter um infarto, como marcador biológico. E se você comparar a pessoa sem cabelo grisalho com a pessoa com muito, tem 90% a mais de chance. Aí é importante, é uma coisa de estatística. Nossa, eu tenho 90% a mais de chance? Nossa, então fudeu, né? Tipo, morri, né? Não. Então, você não tem 90% de chance de ter um infarto. Você tem 90% a mais do que... Isso, você tem 90% a mais sobre o risco de ter infarto. Claro. Então, por exemplo, imagina que a chance de você ter um infarto é 1%, tá? Então, a pessoa que não tem cabelo grisalho tem 1%, a pessoa que tem muito cabelo grisalho tem 90% mais 1%. Sim. Ou seja, tem menos de 2%. Então, tá. Então, não é pra você ficar desesperado, tá? Não é pra usar Grecin 2000, não é pra fazer... cortar o cabelo. Para. Até porque pintar o cabelo não vai resolver isso. Isso. Quando você fala de chance aumentada, você tem uma chance aumentada sobre o risco pré-existente, tá? Então, não é que você tem 90% de chance de ter infarto. Você tem 90% a mais sobre o risco. Certo. Isso é muito importante. E de fato, o cabelo branco é um marcador da idade. Então, mostra... Por exemplo, esses estudos são importantes para médicos, por exemplo. Você pergunta, qual a sua idade? E aí você faz uma relação entre a idade cronológica e as características biológicas da pessoa, e também bioquímicas, né, com base nos exames, para inferir risco para várias doenças. E alguma explicação sobre esse risco maior, assim? Então, isso é uma excelente pergunta. Como a cor do cabelo, né, e o crescimento do cabelo, de novo, é um mecanismo muito, muito básico, né? É muito difícil dissociar de outros efeitos, sabe? Então, se verificou em vários estudos populacionais em vários países que o cabelo branco é associado com riscos maiores de doenças cardiovasculares, mas não é que o cabelo branco gera um infarto. O cabelo branco ele é um indicador de que você tem que fazer uma recalchutagem. Você diria que é uma coisa mais de alta correlação do que de causalidade? Aí? Não tem causalidade. Tem uma associação, né? Tem uma associação, só que ela não é explicada por um mecanismo direto. Então, por exemplo, é como se o seu cabelo branco fosse um indicador externo de que o seu sistema interno precisa de alguma coisa. Sistema interno que não é muito fácil de dizer exatamente o que. Na verdade é sistêmico, né? Então pode ser, de novo, pode ser o estresse, pode ser o cigarro, pode ser todos esses eventos... A vasoconstrição. Isso, pode ser todos esses eventos epigenéticos. Perfeito. Mas
De novo, todo mundo vai ter cabelo branco. Se você, aí só pra fechar, se você tem cabelo branco, não é pra você ficar preocupado. Na verdade, você tem que perguntar pros seus pais quando eles tiveram cabelo branco. Se você tá tendo mais ou menos na mesma idade, tá bom, é a época que você teria que ter, né? O problema é se você tá tendo muito antes. E aí pode ser indicador, de novo, não de alguma outra coisa. Não da sua idade, mas do que você faz com a sua vida. E aí não é pra você ir só no médico, mas pra você refletir sobre a sua vida. Certo. Eu tenho mais 2 perguntas adicionais aqui, Altair. Uma é a do Leandro, de respeito à hipótese de cabelos brancos crescerem mais rápido do que do restante do cabelo. O que você acha? O que você acha? Eu acho que a gente presta mais atenção, né? Não no cabelo branco, por isso tem a sensação de que ele cresce mais rápido. Então, a pergunta da Carol, eu acho, que quando você tira o cabelo branco, crescem 7, né? Aquela coisa cresce que você tira. O dobro, né? Não, tá? Não cresce. Na verdade, você presta mais atenção neles. Então, é por viés de confirmação, tá? Então, tirar o cabelo branco não aumenta a probabilidade de crescer mais. Mas a pergunta do Leandro, as cãs crescem mais rápido, sim. Os fios brancos crescem mais rápido? Crescem um pouco mais rápido do que os fios... Não é só porque a gente nota. Não. E na verdade tem uma relação... Eu já reparei que alguns fios brancos... Eu não tenho cabelo branco ainda, né? Apesar da minha idade, mas eu já tenho muitos fios brancos na barba. Né? Isso é importante. E eu percebo que os fios brancos eles estão um pouco mais longos do que o restante da barba, né? Então, acho que isso também é uma confirmação dessa hipótese. No cabelo, é na barba, mas a regra talvez esteja valendo. Isso, né? Então... E a segunda coisa é, eu tive cabelo branco na barba antes do cabelo, antes da cabeça. Né? Isso também tem alguma explicação? A gente vai fazer um programa específico sobre barba. Tá certo. Porque uma coisa é cabelo, outra coisa é barba. Os processos biológicos, bioquímicos são diferentes pro cabelo da barba e do cabelo da cabeça. Ótimo. Tá? Então a gente vai... E você tem estudos sobre barba? Sim, vários. Tem toda uma revisão. Passei anos estudando barba. Né? Finalmente vai servir pra alguma coisa. Aí a gente faz um sobre barba especificamente, tá? Exatamente. Mas de fato, o cabelo branco cresce mais rápido. Ele cresce um pouquinho mais rápido, não é muito, tá? Essa diferença é bem discreta. Mas nesse processo em que as células liberam os pigmentos, né, que vão gerando a cor do cabelo, imagina, por exemplo, uma fábrica em que você, para produzir um carro, por exemplo, você precisa de 5 fases, né? Então você vai levar um certo tempo para produzir o carro nessas 5 fases. Quando você vai ficando velho, você não vai ter mais a pintura. Então você tira a fase da pintura. Logo, o carro vai sair mais rápido. Ele sai branco, todos brancos, mas saem mais rápido. Então, no processo de produção do cabelo, tem algumas fases. Quando você já tem o cabelo branco, você elimina alguma dessas fases. Então, o cabelo é produzido um pouquinho mais rápido. Certo. É como uma linha de montagem. Como se fosse uma linha de produção mais eficiente. Isso. Na verdade, não é nem mais eficiente. É que você tirou um processo mesmo. Você mandou embora uma parte, um setor. Então, o carro não passa lá, né? E aí é por isso que o cabelo branco cresce um pouco mais rápido, porque não precisa melanizar ele, né, antes de sair. Então todos os carros saem do seu folículo branco. Tá? Isso tem a ver com estresse oxidativo, né, que é uma coisa que a gente sempre tenta evitar, né? Então, cuidado com o estresse oxidativo. Não sei se você já ouviu isso. Não. Estresse oxidativo é quando você, por conta do seu padrão de vida, você é muito oxidado, então você tem muitos átomos de oxigênio livres, tá? E os átomos dentro do seu corpo. Então os átomos de oxigênio, eles são muito reativos, eles querem se ligar eles são muito amigáveis. Eles querem arrumar amiguinhos. Grudar com qualquer molécula. Isso. E quando você tem muitos radicais livres, você tem muitos oxigênios soltos no seu corpo, eles grudam na primeira coisa que eles veem. E oxidam. Isso. Logo eles ocupam lugares de outros processos. Então eles entram na balada das outras substâncias e atrapalham um monte de processos regulatórios de célula e tal, né? E o envelhecimento é um processo oxidativo, né? Então o envelhecimento é envolvido nisso. Então se você tem muito estresse oxidativo, você envelhece mais rápido. Então essa coisa de antioxidante são coisas para... Por isso essa relação entre antioxidante e juventude. Isso, é porque você coloca substâncias no seu sistema que vai pegar, vem aqui oxigênio, vem aqui. Sim. E aí tira ele. Não vai atrapalhar aquele processo, não. Gruda aqui em mim. Isso, é igual o bêbado, né, da balada. Tira ele, deixa a balada correr. Né? Então, basicamente por isso que o cabelo branco cresce mais rápido, né? Tá certo. Então é isso. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir,
Você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.